Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Vamos falar de Libertadores, vamos falar da estreia do São Paulo. E antes de mais nada, né, quero convidá-los a fazer a sua inscrição no canal do Luiz Ademar, clicar ali no sininho, né, para vocês serem avisados a cada vídeo e principalmente, né, a sua opinião, concorda, discorda, sua sugestão de pauta, enfim, para a gente bater aquele papo. A gente faz sempre no Twitter durante os jogos. Vou conversando lá, vou cornetando, vou analisando, vou elogiando e vocês vão do outro lado e a gente vai batendo papo durante o jogo. Vamos fazer do canal do Luiz Ademar essa mesma situação. Olha, falar de Libertadores, vamos falar em relação aos paulistas da estreia do São Paulo. O São Paulo que no ano passado deu vexame, eu entendo assim, o Fernando Diniz. O São Paulo foi eliminado logo na primeira fase, na fase de grupos, né? O São Paulo foi surpreendido pela LDU fora de casa, né? Perdeu do River fora de casa. O São Paulo perdeu do Binacional. Quer dizer, uma situação complicada. Me foi eliminado logo de cara. E o torcedor do São Paulo que gosta de Libertadores viu um time frouxo. Entendi assim, Libertadores do ano passado. Agora, gente, eu não sei se você, São Paulino, concorda comigo. São Paulino, São Paulina, claro. Concordam comigo? Faz tempo que o São Paulo não se prepara bem. Vai ser campeão? Não sei. Mas vai entrar com um time competitivo, um elenco com opções, com condições de poder jogar igual para igual com qualquer time. Deu até sorte, se a gente for entender assim, no sorteio. Você tem o time tradicional do Racing, do Pizzi, né? Time que já foi campeão em 1967 lá atrás, time argentino, time muito organizado. É um time que para mim São Paulo e Racing são os favoritos na chave. São Paulo estreia agora nessa terça-feira, 21h30, jogo do SBT, hein, gente? SBT, 21h30, lá em Lima, no Peru. O São Paulo vai estrear com o Sporting Cristal. Sporting Cristal do Roberto Mosqueira, o treinador. E acho que o figurante ali, o binacional do ano passado, é o Rentistas do Uruguai. Rentistas, vamos lá, tá estreando, né? Primeira vez na Libertadores, vamos ver qual que vai ser o seu papel, como que atua, time uruguaio. Todo mundo sabe do time aguerrido e tal, mas eu não quero entrar nesses chavões. É um time que a tendência que vai ser o figurante dessa chave. Vamos ver se é isso mesmo. Em relação aos preparativos do São Paulo, gente, eu entendo que a sequência de trabalho vem sendo muito bem feita, né? Vamos pegar aqui, o São Paulo trocou de presidente, né? O Casares entrou ainda na reta final do Campeonato Brasileiro. É aquela coisa, sai um dirigente, não sei o quê, o Raí, o Fernando Diniz. Depois a gente viu que o trabalho não chegou legal, não ficou legal. O São Paulo acabou até perdendo um Campeonato Brasileiro que tinha condições de brigar um pouco mais lá em cima, ou até de repente pelo título, mas enfim, começou a temporada. Legal o Muricy, legal trazer o Muricy, um cara que tem identidade com o São Paulo, um cara que é São Paulino e profissionalmente começou no São Paulo, foi treinador campeão, foi jogador campeão, um cara que conhece muito, fez todo o planejamento da escolha do técnico e trouxe o Crespo, que havia sido campeão com o Defensa e Justiça. Esse mesmo ganhou a Recopa do Palmeiras, o ano passado ganhou a Copa Sul-Americana, num trabalho de reformulação muito bem feito também pelo Crespo. São Paulo chegou ao nome do Crespo, o Crespo chegou, se adaptou, pediu para o Muricy ficar mais próximo, isso é legal, o Muricy dentro de campo, optando, mostrando, discutindo adversário, isso é importante para o São Paulo, um crescimento para todos, e aí o São Paulo começou a contratar. Eu tinha trazido o Bruno Rodrigues um pouquinho antes de chegar ao Crespo, era uma aposta, um garoto que jogou muita bola na Ponte Preta na Série B, aí foi trazendo jogadores experientes, né? A gente pode falar o Orejuela, não está inscrito no Campeonato Paulista, inclusive, o Orejuela ainda está machucado, ele nem viajou para poder ficar à disposição nessa primeira rodada da Libertadores. O São Paulo trouxe o Éder, cara com experiência de futebol internacional, estava na China junto com o Miranda, que também veio, também jogou na seleção da Itália, né? Miranda jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo. Enfim, o São Paulo foi trazendo jogadores, né? Foi fazendo contratações, o Benítez. O São Paulo foi fazendo contratações e foi tornando o elenco competitivo junto com a molecada da base, como o Rodrigo Nestor, né? O Rojas recuperando, passa a ser também uma peça importante. O Pablo parece que está começando a assimilar, tem um treinador que foi um centroavante espetacular. Você, São Paulino, São Paulina, mais jovens,
um Google lá, variedade como jogava de centroavante o Crespo. E aí o time, o elenco foram encorpando. Veio o Campeonato Paulista, o São Paulo nas 4 primeiras rodadas, na última inclusive perdeu do Novo Horizontino naquela arbitragem desastrosa da Edna, mas você viu uma evolução no time do São Paulo. Até que veio a paralisação, né, por causa da pandemia, aqui no governo do Estado de São Paulo, Ministério Público Estadual, resolveram parar, o futebol ficou parado por mais ou menos 30 dias, acho que entendo eu que esse período de paralisação, legal para o Crespo fortalecer, né, o seu conhecimento com o elenco, debater com o elenco os esquemas táticos. O São Paulo geralmente joga com 3 zagueiros, o esquema preferido dele, mas com frequência a gente tem visto no Campeonato Paulista, ele passa por linha de 4, 2 linhas de 4 no segundo tempo, numa reta final, testando. O São Paulo foi colocando jogadores que chegaram, tipo o Benítez, o Miranda ainda, o Éder, muito tempo parado, ritmo de jogo, recuperando alguns jogadores, enfim, tem a retomada do Campeonato Paulista e o São Paulo faz 4 vitórias consecutivas. Um recorde até na história do São Paulo, 4 consecutivas, né? Começou com o São Caetano, que é fraquinho, é verdade, São Paulo ganhou com tranquilidade. Para ganhar ritmo, né? O São Paulo fez a opção de você fazer 2 jogos com o time titular, jogou com o São Caetano e foi com o Red Bull Bragantino, os 2 com sua força máxima, os 2 de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não tinha ganhado ainda do Red Bull Bragantino, ganhou jogando bem, merecimento, 1-0. Aí o que fez o Crespo? Veio o terceiro jogo contra o Guarani, ele mudou todo, 11 jogadores que não estavam jogando, 11 reservas, podemos dizer assim. Aí ele deu ritmo para o Miranda, voltou a fazer 3 zagueiros com 2 moleques da base, deu outras situações do time, né? Promoveu o Wellington jogando ali pela esquerda de volta, jogou uma barbaridade, enfim, testou vários moleques como o Thales Costa, moleque muito bom da base. O São Paulo venceu o Guarani por 3-2 também com time reserva. Aí voltou com o time titular contra o Palmeiras, não tinha o Igor Vinícius, aproveitou até o Daniel Alves novamente pela ala direita, como ele já vinha fazendo lá no Paris Saint-Germain, como fez inúmeras vezes na seleção brasileira, né? Numa segunda linha de 4 pelo lado direito, mas no São Paulo com os 3 zagueiros. O São Paulo jogou com o Luan, aí você tem o Rodrigo Nestor, ele pode atacar sem precisar recompor tanto. Enfim, fez teste também. O São Paulo ganhou do Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras jogou com time misto. Mas não importa. O que importa é que o Crespo foi fazendo os jogadores entenderem e assimilarem o seu esquema tático, foi mudando o esquema tático na reta final dos jogos, foi testando todo o elenco, chega muito bem preparado para disputar a Libertadores. Olha, o São Paulo joga com o Sport Cristal na terça-feira. Só para dar um noticiário para vocês, o Igor Vinícius novamente, como assim contra o Palmeiras, não viajou, que está machucado. O Orejuela continua no departamento médico, assim como o Sara. O Hernanes voltou a treinar nesse domingo, mas também ainda não tem condições. Até acredito, tirando o Orejuela e o William, que não estão inscritos no Campeonato Paulista, que na próxima sexta-feira, no Morumbi contra o Santo André, quando é uma tendência que o Crespo vai jogar com a força máxima terça-feira na Libertadores, acredito que na sexta no Morumbi ele vai jogar com o time reserva, e aí no domingo contra o Ituano ele deve voltar com o time titular. Então, o trabalho foi muito bem feito, o planejamento foi muito bem feito, dentro das possibilidades financeiras, o São Paulo trouxe os reforços que podia, se livrou no bom sentido, né? Emprestou o Tietê, que era um jogador caro para um cara que ia ficar no banco, e com o crescimento do Rodrigo Nestor, acho que ia jogar pouco. Então o São Paulo fez todo o planejamento certinho. Vai chegar na terça-feira bem preparado, vai chegar na terça-feira com um time praticamente definido. Eu até quero acreditar, eu estava fazendo aqui uma avaliação, que pelo que o Miranda ainda está com falta de ritmo, o próprio Éder e tal, o time vai ser o mesmo que jogou contra o Palmeiras. A tendência é que o São Paulo jogue com o Volpi, né? Nas alas o Daniel Alves ainda na direita com o Reinaldo. Você tem os 3 zagueiros, o Arboleda, o Bruno Alves e o Léo. Né? O Léo muito bem, está muito bem, né? Ali pela esquerda. Aí você tem o Luan na proteção com o Nestor e o Igor Gomes. Você vê que o time fica, né? Bem ali no meio campo.
com proteção e com chegada, e aí no ataque você tem o Luciano com o Pablo. Essa tendência, é esse o time que deve jogar. Evidentemente, com as 5 substituições, ele vem fazendo essa sequência, né? A gente vê que o Éder tem entrado em quase todos os jogos, ele tem testado também opções ali para o lugar do Igor. Enfim, o São Paulo chega forte para a Libertadores e chega bem preparado. Entendo que o Sport Cristal, eu estava até fazendo algumas anotações, eu até quero passar para vocês. É um time que tem uma defesa mais sólida, estava até anotando. Olha, eu tenho o Távora, que é o cara ali que vai ficar na parte defensiva, é o cara do passe, fazia a transição. E tem 2 caras que jogam pelos lados do campo, o Corozo e o Ávila, eu estava fazendo uns estudos aí do jogo, que são os caras que jogam pelos lados. O técnico é o Roberto Mosqueira, então é um time que, claro, vai incomodar o São Paulo, mas acredito que dá para o São Paulo fazer um bom jogo, dá para o São Paulo principalmente deixar seu torcedor otimista, dá para brigar tranquilamente para a vaga nas oitavas de final. Evidentemente, o primeiro jogo, todo mundo diz, o jogo da estreia, principalmente depois do vexame no ano passado, é o jogo mais apreensivo. Mas acho que o São Paulo está muito bem preparado, pronto para poder fazer uma grande Libertadores. Até porque, penso eu, no Morumbi, é possível você falar que dá para ganhar de todos, né? Do Rentistas, do Sport de Cristal, até o do próprio Racing. Vai ter dificuldades fora de casa, como toda Libertadores, não tem mais aquela história, é favorito, time ruim. Acho que o futebol ficou muito compactado, muito marcação, os times tirando todos os espaços, então não tem essa situação tão, esse desnível técnico tão grande. Mas acho que pelo conjunto da obra, pelo trabalho feito, o São Paulo chega forte no grupo E, chega com pinta de favorito, de chegar em primeira colocação e chega com a esperança de se classificar em primeiro e já começar na terça-feira às 21h30 lá no Estádio Nacional em Lima, no Peru, uma grande partida. Se preparou muito bem, trouxe os reforços que dentro da sua situação financeira poderia, trouxe um treinador jovem, competente, foi brilhante fora de campo e vem se mostrando um cara bem brilhante dentro de campo, tem as suas ideias já feitas, já determinadas, o grupo assimilou. Agora resta a gente esperar a campanha do São Paulo. No Campeonato Paulista, olha, São Paulo está classificado, né? Estava vendo aqui, ó, São Paulo no grupo B está com 19 pontos contra 10 da Ferroviária. Então vai se classificar com tranquilidade, independente aí dos últimos jogos. Até entendo que o São Paulo vai se classificar com muita antecipação, dá para fazer testes, aí você vai se preparar para enfrentar ou a Ferroviária ou a Ponte, quem for o segundo colocado, num jogo único no Morumbi, não fazer aquele fechame do ano passado também contra o Mirassol. Bom, torcedor São Paulino, dá para ficar otimista? Dá. O São Paulo se preparou bem, o São Paulo contratou bem, o São Paulo tem um bom time e o São Paulo está muito bem preparado. Vamos aguardar e terça-feira, depois do jogo do São Paulo, eu volto aqui para fazer uma análise com vocês, ok? Forte abraço a todos e não esqueçam, hein? Vamos fazer aqui do canal do Luiz Ademar um local para o nosso bate-papo. Faça sua inscrição, convide seus amigos, façam suas inscrições todos, vamos aqui conversando, batendo papo, criticando, elogiando, enfim, fazendo um canal que a gente possa bater um papo. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.